Vamos dar uma olhadinha nessa questão 8. Está dizendo que essa figura aqui, ela representa um esquema de ligação, um circuito dos faróis de um carro. Esse circuito tem duas lâmpadas. Uma lâmpada é esse aqui, é um dos faróis, e outra lâmpada é esse outro farol aqui. E cada lâmpada ela tem a seguinte especificação: se ela estiver ligada numa DDP de 12 volts, a potência dela vai ser de 60 watts. Elas têm uma chave de acionamento, essa chave aqui pode estar aberta ou fechada, e tem um fusível de proteção para que não passe por essas lâmpadas uma corrente maior do que ela suporta. Além disso, esse circuito está ligado aqui nessa bateria, que tem a DDP de 12 volts. E aí ele pergunta, se os dois faróis estiverem acesos, quais dessas opções aqui, embaixo nas alternativas, corresponde à menor amperagem do fusível capaz de proteger esse circuito. Então, primeiro vamos ver qual corrente tem que circular nesse circuito, para depois a gente estudar o que esse fusível, quanta corrente esse fusível tem que aguentar. Bom, a gente sabe que potência é igual a UI, ou então π, para quem prefere. E ele está dizendo que cada uma das lâmpadas dissipa uma potência de 60 watts, quando a DDP é de 12 volts. Dessa forma, a corrente que tem que circular em cada um dos faróis vai ser 60 dividido por 12, então é 5 amperes. Então, aqui nesse primeiro farol tem que passar uma corrente de 5 amperes, nesse segundo farol também vai passar uma corrente de 5 amperes. Agora, olha para esse nó aqui. Está saindo 5 amperes e está saindo 5 amperes. Corrente não brota do nada, então nesse nó tem que estar entrando 5 mais 5, que é 10 amperes, para poder sair 5 num ramo e 5 no outro. A soma das correntes que saem tem que ser igual à soma das correntes que entram. Então, esse 10 amperes vai ter que passar nesse fusível. Então, esse fusível tem que suportar, tem que deixar passar uma corrente de 10 amperes. E não pode deixar passar correntes maiores ou muito maiores que 10 amperes. Como que funciona um fusível? Um fusível, por exemplo, de 4 amperes, ele deixa passar correntes menores ou iguais a 4 amperes. Ele não, se, por exemplo, passar uma corrente de 5 amperes, esse fusível aqui queima e o circuito abre. E aí não passa mais corrente nenhuma, tem que comprar um novo fusível. E nesse caso aqui, a gente precisa que passe uma corrente de 10 amperes. Que o fusível suporte uma corrente de 10 amperes. Então, por exemplo, esse fusível de 4 amperes é pouco. Agora, o fusível de 9 amperes. Se a gente coloca um fusível de 9 amperes aqui, quando for passar a corrente de 10 amperes, esse fusível ele só suporta 9 amperes. Só suporta correntes menores ou iguais a 9 amperes. Quando passar a corrente de 10 amperes, esse fusível vai queimar, vai abrir, e aí não vai circular mais corrente nenhuma até o fusível ser trocado. Então, a gente já viu que a opção de 4 amperes e a opção de 9 amperes não servem, porque eles são muito pequenos. 6 amperes também não vai servir pelo mesmo motivo. Então, quais são os fusíveis que servem? Serve o fusível que deixa passar 12 amperes e serve o fusível que deixa passar 15 amperes. O fusível ele é um fiozinho, ele não interfere no circuito. Ele não interfere em qual corrente vai circular aqui nesses fios. Independente desse fusível estar aqui ou não, a corrente que vai precisar entrar aqui nesse fio é 10 amperes. Então, a gente tem que colocar um fusível que aguente pelo menos 10 amperes. Só que aí, a princípio, poderia ser o de 15 e o de 12, porque a corrente de 10 não faz nenhum desses dois fusíveis queimar. Só que ele pergunta qual a menor amperagem do fusível. Então, entre esses dois, o menor é o de 12 amperes. Então, apaga aqui essa bagunça que eu fiz. O fusível de 12 amperes
vai suportar a corrente de 10 amperes. Precisa de 12 amperes nesse circuito? Não. O que precisa nesse circuito é 10 amperes. Só que não tem aqui nas alternativas fusível de 10 amperes. Se tivesse nas alternativas um fusível de 10 amperes, a gente poderia marcar o fusível de 10. Só que não tem. Então, o menor fusível das alternativas que aguenta a corrente de 10 amperes sem queimar, sem abrir o circuito, é o da letra B, que é 12 amperes.